Questão 46. Os instrumentos periodontais são projetados para finalidades específicas, como a remoção de cálculo, remoção de placa e alisamento radicular. De acordo com Carranza e colaboradores, com relação aos instrumentos periodontais, assinale a opção correta. Alternativa A. As curetas de Grace são diferentes das curetas universais quanto ao fato de apresentar lâmina compensada com um ângulo aproximado de 45 a 50 graus, enquanto as curetas universais apresentam uma lâmina não compensada com ângulo de 90 graus em relação à haste. E, veja só, as curetas de Grace, certo? Elas vão ter essa lâmina compensada, tá? Com um ângulo de 60 a 70 graus. Então, não de 45 a 50, tá? E as curetas universais, elas de fato têm essa lâmina não compensada, tá? E no ângulo de 90 graus em relação à haste, tá? Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. A instrumentação com dispositivo ultrassônico é diferente da instrumentação manual. A empunhadura em caneta com uma leve pressão é preferida, assim como o uso de um apoio intraoral. Os depósitos são removidos de apical para coronal. E, veja só, de fato, a instrumentação com dispositivo ultrassônico ela vai ser diferente da instrumentação manual. A empunhadura vai ser realmente como uma caneta, certo? Como se você estivesse segurando uma caneta. Vai ser realizada uma leve pressão, tá? E o apoio, ele vai ser extraoral e não intraoral, certo? Então, aqui está incorreto. E os depósitos, eles vão ser removidos de coronal para apical e não de apical para coronal. Então, isso aqui está errado, certo? Alternativa C. As enxadas são utilizadas para a remoção de saliências ou anéis de cálculo. A lâmina é inclinada em um ângulo de 80 graus e a borda cortante é formada pela junção da superfície terminal plana com a porção interna da lâmina. A borda cortante é biselada em 45 graus. E, na realidade, certo? A enxada, ela vai ter, a sua lâmina, ela vai ter uma inclinação de 99 graus e não de 80 graus, certo? Então, isso aqui, essa alternativa, ela está incorreta por conta disso. Porque, de fato, as enxadas, elas vão ser utilizadas para remoção de saliências ou anéis de cálculo, certo? A borda cortante, ela é formada pela junção da superfície terminal plana com a porção interna da lâmina e essa borda cortante ela vai ser biselada em 45 graus, mas a lâmina ela vai ser inclinada em 99 graus, tá? Alternativa D. Uma das contraindicações absolutas do uso de instrumentos mecanizados é o diabetes mellitus não controlado, certo? Então, veja só, existem, de fato, contraindicações para o uso de instrumentos mecanizados, certo? Mas diabetes mellitus não controlado não é uma dessas indicações, contraindicações no caso, né? Então, os casos em que se é contraindicado a utilização de instrumentos mecanizados são nos casos de doença pulmonar crônica, como asma, enfisema, fibrose cística e pneumonia, doença cardiovascular com doença pulmonar secundária e nos casos de dificuldade de deglutição, ou seja, na disfagia, tá? Então, aqui está incorreto por conta disso. Alternativa é os pós de polimento com jato de ar supragengival e subgengival contendo glicina ou eritritol são seguros e eficazes para remover o biofilme da superfície dos implantes de titânio e de materiais restauradores. De fato, certo? Isso está correto. Esses pós de polimento, né, contendo glicina ou eritritol, eles são seguros para remoção aí
de biofilme dessas superfícies, tá? Então, a alternativa ela está correta, ou seja, a alternativa correta é a alternativa E.